Fala pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Remembers, estamos aqui para fazer mais um vídeo da Fórmula 1 para vocês. Canal Fórmula 1 Remembers, sempre contando grandes histórias da Fórmula 1, equipes, pilotos, circuitos, grandes corridas, né? E hoje nós vamos contar a história de mais um piloto da Fórmula 1. A gente sempre tenta contar aí a trajetória dos pilotos, né? Independentemente da época, independentemente se foram vencedores ou não, né? Pessoas que participaram da Fórmula 1 aí e tiveram seu nome marcado aí na maior categoria do automobilismo mundial, né? Eu vou atender alguns pedidos aqui do pessoal do canal, dos inscritos, né? Que me pediram para falar um pouco desse piloto aqui e vamos contar a história hoje do Bertrand Gachot, né? E para começar a gente tem que falar que o Bertrand Gachot, ele não é um piloto de um país só, né? Ele é o chamado piloto multipátria. Por que, André? Porque o Bertrand Gachot nasceu em Luxemburgo, na cidade de Luxemburgo, capital do pequeno país chamado Luxemburgo, vizinho ali da Bélgica, né? Entre a Bélgica e a Holanda, um micro país europeu aí, né? E conseguiu também a cidadania belga. Além de ter a nacionalidade belga e a nacionalidade de Luxemburgo, o pai do Bertrand Gachot era um comissário francês que trabalhava na recém-criada ali União Europeia, né? Criada no início dos anos 90 aí, né? E também o Gachot tinha a nacionalidade francesa. Além dessas três nacionalidades, como o pai do Gachot tinha essa influência aí com a União Europeia, o Bertrand Gachot também foi um grande incentivador aí, né, da União Europeia, da formação desse bloco único europeu, até pela questão do histórico dele mesmo, né, já tinha três nacionalidades aí, né, e também homenageava a União Europeia no seu capacete, né, a partir, né, de quando o Gachot correu na Fórmula 1, começou a correr na Fórmula 1, o capacete do Gachot vinha com as estrelinhas aí que são símbolo da União Europeia. Então a gente pode falar que o Bertrand Gachot aí é um piloto multipátria, né? Vai ser até o título aí do nosso vídeo, né? Mas o Bertrand Gachot fez algumas outras coisas aí, né? Peculiares em relação à sua carreira, né? Algumas participações boas na Fórmula 1, outras nem tanto. Participações aí polêmicas fora das pistas, né? E é isso que a gente vai desenrolar um pouquinho falando do Bertrand Gachot. Como eu disse anteriormente, o Bertrand Gachot nasceu aí no dia 23 de dezembro de 1962, na cidade de Luxemburgo, capital do país, Luxemburgo, né? E também tem nacionalidade aí de outros países como a Bélgica e como a França. Iniciou sua carreira no automobilismo aí em 1985, correndo categorias de base aí inglesas, né, com um bom desempenho, né, campeão da Fórmula 1600 da Inglaterra, campeão da Fórmula 3 inglesa, né, depois correu aí Fórmula 3000 inglesa também com uma boa participação. E em 1988 o Gachot chega à Fórmula 3000 internacional, né, consegue aí alguns pódios, 2 segundos lugares, né? E isso chama a atenção aí da Fórmula 1, né? Que naquela época, 1988, 89, 90, era uma Fórmula 1 recheada de equipes, né? Recheada de pilotos, né? Que hoje não existe mais, né? A Fórmula 1 hoje é limitada a 20 carros, parece que vai vir mais uma equipe aí, não sei se o ano que vem ou em 2025, né? Mas naquela época a Fórmula 1 aí tinha mais de 20 equipes, tinha 40, 42 pilotos no grid, né? E o Bertrand Gachot em 1989 ingressa na Fórmula 1 na também recém-criada equipe Onyx, né? Uma equipe aí de fundo do grid, né? Iniciante naquela temporada. 89, se não me engano, foi a temporada que mais teve, né, equipes, né, nos últimos tempos na Fórmula 1, nos últimos 40 anos aí, né? E o Bertrand Gachot conseguiu essa vaguinha na Onyx, mas a equipe era muito fraca, né, pessoal? O Gachot correu aí pela Onyx 13 corridas, né, teve 11, né, não classificações, sendo que diversas delas aí não passou nem da pré-classificação, que era uma peneira ali que tinha para ver quem eram os 30 pilotos que entravam para brigar por 26 vagas no grid, né? E o Gachot em 1989 com a Onyx só conseguiu se classificar para 2 corridas, GP da França e GP da Inglaterra, né? Terminou as duas, melhor resultado aí, 12º lugar pela Onyx no Grande Prêmio da Inglaterra.
né? O Gachot é dispensado da Onyx no GP de Portugal, né? Inclusive entra o JJ Leto, inclusive contei essa história quando eu falei um pouco do JJ Leto, né? E fica aí, Portugal e Espanha sem equipe, volta a correr em 1989 pela equipe Real, né? Que era uma equipe também de fundo do grid, que estava acho que já em 88 na Fórmula 1, mas sem resultados expressivos, né? Ele corre essas duas últimas corridas de 89 pela Real e também não consegue nem se classificar para a corrida, né? Um primeiro ano do Gachot aí extremamente difícil, e isso não ia mudar, né? Com algumas exceções aí não ia mudar. O Gachot é daqueles pilotos que tinha sim um talento, mas que acabava pegando equipes muito fracas, né? E tentava ali fazer alguns milagres, mas era muito difícil. Então nesse primeiro ano o Gachot passou praticamente batido na Fórmula 1. Se o Gachot estava achando que a temporada dele de 89 já tinha sido ruim, ele não sabia o que ia acontecer em 1990, onde ele se transfere para a equipe Coloni, né, que tradicionalmente sempre foi uma das últimas equipes do grid, estava na Fórmula 1 desde 87, né, era aí o quarto ano da Coloni e penúltimo ano da Coloni na Fórmula 1. Vou contar a história da Coloni depois para vocês com calma. Mas a Coloni naquele ano, em 1990, fez no início da temporada um acordo desastroso aí com os motores Subaru, né, que tinham uma tradição de rally e tudo mais, estavam tentando ingressar na Fórmula 1, mas o carro era horrível da Coloni, né, tanto é que a Coloni muda, né, começa com a cor branca e verde ali, com o patrocínio da Subaru. Depois no meio da temporada o carro é tão ruim que a Coloni volta com motores Ford Cosworth, né? Então a Coloni não se adaptou em nenhum momento, né, com esses motores Subaru. Foi uma opção desastrosa de uma equipe que já era fraco, de motores que não se encaixavam dentro do chassi e tudo mais. E o Gachot estava nessa barca aí, correu a temporada inteira de 1990 pela Coloni, né, e não se classificou para nenhuma corrida em 1990. E mais, pessoal, dessas 16 corridas em 1990, o Gachot não passou da pré-classificação em 10 corridas, e nas outras 6 até chegou aos 30 para disputar as 26 vagas, mas não se classificou. O Gachot não correu nenhuma corrida em 1990, né? E aí, quando parecia que não ia dar certo mesmo o Gachot na Fórmula 1, equipes muito fracas, o Gachot assina um contrato aí com uma equipe estreante na época, em 1991, né, a Jordan, né, com aquele carro verde maravilhoso em 1991, né, e a Jordan era um belo carro em 91, né, a Jordan brigava ali para ser a quinta, sexta equipe do grid, brigou, né, para ser a quinta, sexta equipe do grid em 1991, e o Gachot começa a mostrar alguns resultados aí, né? O Gachot chega em quinto lugar no GP do Canadá, aquela vitória fantástica do Piquet com a quebra do Mansell nas últimas curvas, né? O Gachot é quinto lugar naquela corrida. Depois ele chega em sexto aí em mais duas corridas, GP da Alemanha, GP da Inglaterra, com a Jordan indo, pontuando, sempre se classificando ali na zona de pontuação, com o companheiro de César também fazendo uma boa temporada, né? O Gachot consegue a melhor volta do GP da Hungria de 1991 com a Jordan, né? Tá até hoje marcado lá, o recorde é dele, melhor volta do GP da Hungria 91, Bertrand Gachot pela Jordan, e parecia que o Gachot estava aí ressurgindo na Fórmula 1, né? Tava já sendo até observado aí, tava pintando como um bom piloto aí, né, para as próximas temporadas. E aí acontece, né, um incidente que vai mudar totalmente a vida do Gachot e a carreira do Gachot na Fórmula 1 e no automobilismo, né? O que acontece? O Gachot, no final de 1990, ele se envolve numa briga em Londres com um taxista inglês, né? Brigaram rispidamente e trocaram lá, acho que socos, parece que ele levou um soco do taxista e jogou um spray de pimenta no taxista, que cegou o taxista por alguns instantes ali, né? Isso no final de 1990, em dezembro de 1990, e meses depois, em agosto de 1990, 10 dias, aí uma semana antes do GP da Bélgica, que ele correria em casa teoricamente, né? A Bélgica era uma das nacionalidades do Gachot. O Gachot, nessa entrada de Fórmula 1, corria com a bandeira belga, mesmo ele tendo 3 nacionalidades, né? O Gachot foi sentenciado à prisão
né, no Reino Unido, né? E foi preso mesmo, viu, pessoal? Não teve jeito. O Gachot foi preso por agressão ao taxista e por usar spray de pimenta, que era uma arma considerada ilegal no Reino Unido, né? Então isso gerou uma certa revolta aí dos pilotos, no GP da Bélgica, que era a casa dele, que estava todo mundo esperando o Gachot correr lá numa ótima fase, né? O Gachot preso na Inglaterra, pilotos se manifestaram em consulado, no autódromo, né? Gachot livre, Free Gachot, né? A torcida belga escreveu na pista de Spa: Gachot não é um hooligan, né? Até uma alusão também aos torcedores de futebol inglês que destruíam aí muitos países da Europa aí indo para os jogos, né? Mas não teve jeito não, pessoal. O Gachot ficou preso nesse momento no Reino Unido com bandidos perigosos. Era uma vida muito tensa do Gachot na cadeia, tinha direito a 1 hora de banho de sol, ficou em depressão, né? E tudo isso causou, né, uma reviravolta ali na Fórmula 1 naquele momento. Por quê? Porque o Gachot sai, né, ele é preso, não tem como segurar, e essa vaga da Jordan abre. Ed Jordan pensa aí em Keck Rosberg para substituir, em Stefan Johansson para substituir, mas pinta uma grana aí de uma junção aí de empresários alemães, né, apoiados também pela Mercedes, com apoio por fora da Mercedes, que já queria colocar um piloto na Fórmula 1, e o substituto do Gachot é o Michael Schumacher, né, que depois faz uma corrida na Bélgica e depois já se transfere para Benetton, porque o pessoal viu que o Schumacher era um grande talento da Fórmula 1, né? E essa história eu já contei em alguns vídeos aqui para vocês, essa transferência, a troca de Schumacher, de Moreno pela Benetton, né? Também cercada de polêmicas, Flávio Briatore mandando o Moreno assinar contrato, né? Com coisas ali que não cabe até dizer aqui, mas que denegriam de certa forma o Roberto Moreno. Enfim, né? O Gachot acabou sendo o pivô de tudo isso, né? Por causa da prisão dele lá na Inglaterra. O Gachot, e aí, né, o Gachot começou a escrever cartas aí para a FIA, para consulado belga, retratando a situação dele na prisão, né? Isso também aliviou aí a mente do taxista, que tirou a acusação, né? Viu que a coisa estava pesada demais, que então não era para tanto, né? E ele tira a acusação alguns meses depois, né? E o Gachot fica aí 3, 4 meses preso, e acho que em outubro e novembro de 91 ele é libertado da cadeia, vai para uma cadeia mais tranquila depois, mas depois é solto no final de 91. Ainda há tempo de correr a última corrida de 91 no GP da Austrália, aí pela equipe Larrousse, né, substituindo o Eric Bernard, porque o Eric Bernard estava machucado. O Gachot entra, mas totalmente fora de forma, com a parte mental ainda totalmente aí complicada pela questão da prisão e tudo mais. E o Gachot com uma Larrousse, que era um carro sim que geralmente passaria, se classificaria para a corrida, ele não consegue nem se classificar para a corrida com a Larrousse, né? E aí começa uma fase um pouco mais já decrescente da carreira do Bertrand Gachot. Como consequência de tudo isso, dessa prisão dele, dessa volta aí do Gachot na última corrida muito irregular, né? O Gachot fica fora da temporada 93, não consegue carro para pilotar em 93, né? E volta em 94 pela equipe Pacific, pela novata também equipe Pacific, né? Que já contamos a história da Pacific aqui, se você quiser dar uma olhada no canal, olha aí a história da Pacific, né? Que prometia até, né, um desempenho aí, mas na pista foi um grande fracasso também a Pacific, né? O Gachot correu a temporada inteira de 94 pela Pacific, mas se classificou apenas para 5 corridas da temporada, na parte inicial da temporada, e depois ficou a outra metade nem se classificando para as corridas, né? A Pacific, junto com a Simitec, era o pior carro de 1994 disparado, né? E o Gachot não conseguiu aí desenvolver e mal conseguiu correr pela Pacific. Porém, ele continua na Pacific em 95, né? Como eu já falei, contei a história da Pacific, a Pacific acaba adquirindo o espólio da Lotus, que estava enfim aí fechando as portas no fim de 94. A Pacific compra o espólio da Lotus, né? Vira Pacific Lotus, que é o último suspiro da própria Lotus,
na Fórmula 1 também. E mais, o Bertrand Gachot entra como sócio dessa nova equipe, né? Ele tem uma porcentagem ali de sociedade da Pacific Lotus em 1995. Então ele corre em 1995 como piloto e também como um dos donos da equipe, né? A Pacific dá uma ligeira melhorada em 95, mas mesmo assim não consegue apresentar nada demais, né? O Gachot pilota a maioria das corridas, disputa 11 corridas, uma ou outra corrida ele acaba cedendo lugar por questões financeiras para outros pilotos, né? Mas também não consegue chegar, né, praticamente a lugar nenhum em 95 pela Pacific, né? 9 abandonos, né? Consegue aí chegar com a Pacific ao fim da corrida 2 vezes e dessas 2 vezes a melhor colocação foi no GP da Austrália, a última corrida de 95, né? Que o Gachot chega em 8º lugar com a Pacific, ainda atrás da Forte Corse, né? Que eram os 2 piores carros da temporada aí, né? Chega em 8º lugar, se não me engano os 8 carros que terminaram a corrida. O melhor resultado do Bertrand Gachot na Pacific, né? Que era uma equipe muito complicada, né? E por coincidência aí, ironia do destino, o último resultado do Gachot na Fórmula 1. Por quê? Porque no fim de 95 o Gachot, a Pacific termina, né? Numa crise financeira imensa. O Gachot até queria continuar com a equipe em 96, mas não tinha grana, não tinha jeito, né? E aí, aproveitando tudo isso, o Gachot também não consegue carro para 96 e começa e aí dá início ao fim da carreira dele na Fórmula 1, né? Depois da Fórmula 1, o Gachot ainda correu alguns anos de carro de turismo, né? Conseguiu aí alguns resultados no turismo, mas nada muito relevante também, né? E depois ele partiu para a carreira de empresário. Aí hoje o Bertrand Gachot é um empresário, dono da marca de energéticos Hype, né? Hype, não sei como é que se fala, né? Mas é uma marca aí que a gente já viu por aí e inclusive patrocinou alguns carros de Fórmula 1 já também, né? E hoje o Bertrand Gachot vive essa vida de empresário aí do ramo das bebidas energéticas, né? Tá aí o Bertrand Gachot ontem, o Bertrand Gachot atualmente como é que ele tá, né? E hoje o Gachot é um empresário aí, né? E abandonou a Fórmula 1 no final de 1995. Mas é isso aí, pessoal. Gostou? Se inscreva no canal, dê uma força pra gente. Nós chegamos aos 1000 inscritos no canal, hein, pessoal? Eu vou fazer um vídeo só falando disso. É um feito e tanto aí para um canal amador, né? Que não tem produtor em cima, não tem patrocínio, né? Então eu só agradeço a vocês aí. Quero fazer um vídeo com calma falando dos 1000 inscritos, o que a gente fez no canal ao longo desses anos aí, né? 4 anos de canal, 1000 inscritos, canal crescendo, e eu só tenho a agradecer a vocês por tudo aí, tá bom? Domingo, GP do Qatar, faremos a resenha das corridas, nosso canal também faz as resenhas de todas as corridas das temporadas atuais, né? E em breve mais um vídeo de história para vocês aí no canal Fórmula 1 Remembers. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e muito obrigado pela atenção!